Transforme a sua vida em um ano. Como? Lendo a Bíblia de capa a capa. Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, no livro de Ruth. Ruth é o 8º livro da Primeira Aliança. Começando de Gênesis, você vai contar, Ruth é o 8º livro. Ruth é o livro que antecede, né? O Juízes antecede o livro de Ruth, que foi o livro que nós finalizamos ontem na leitura do dia 122. E se você perdeu, não tem nenhum problema, fica até o final, que você vai poder acessar a leitura do dia anterior. Então abra comigo o livro de Ruth. É um livro muito curtinho e uma história que vai poder nos ensinar bastante. Capítulo 1 vai falar sobre a família de Elimeleque, que se muda para Moabe. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Então vamos lembrar que o livro de Juízes tratou de vários juízes que Deus foi levantando para poder governar o povo de Israel. Povo esse, né, muito desobediente. E que sofreu várias consequências, né? É bom até a gente lembrar como terminou o livro de Juízes. O livro de Juízes diz que naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então, continuando no versículo 1, fala: por isso o homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. E quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com 2 filhos. Eles se casaram com 2 mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem marido. Então aqui a gente lembra, né? A gente vem numa família, né, com 2 filhos, homens, aonde eles se mudam para Belém de Judá e o marido vem a morrer. Os filhos casam e depois os 2 filhos morrem. Então fica a Ruth, né? E Orfá e a Noemi. Então são 3 mulheres, né? As 2 são filhas que casaram, né? As 2 noras, vamos dizer assim, e a mãe. Versículo 6. Noemi e Ruth vão se mudar para Belém. Então, né, a nora e a sogra vão se mudar. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras 2 se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar de onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor demonstrado pelos seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança, dê um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida, as 3 começaram a chorar em alta voz. Né? Lembrando que cuidar de viúva é uma bênção, é uma dádiva, é um princípio de Deus. E então as 3 tinham uma relação muito boa, porque as 3 estavam chorando por conta da despedida. Versículo 10 é o que vai acontecer. Não, disseram ela, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque
vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível eu me casar esta noite, nesta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outros homens? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Olha o que ela está dizendo. Versículo 14. Então, de novo, choraram juntas mais uma vez. Orfá se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, a sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Versículo 16. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei, onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então a gente vê que uma voltou, que é a órfã, Ruth permaneceu fiel junto com Noemi, dizendo que não largaria dela até que a morte, separaria as duas. Uma aliança mesmo. Versículo 20. Versículo 19. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas agora me trouxe de volta vazia. Por que me chamam de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começaram a colheita da cevada. Uma observação aqui. Todo nome tem um significado. Todo nome, judeu, todo nome israelita, sempre vai ter um significado. Então você vai ver mudanças de nome, como Saulo e Paulo, e tantos outros nomes. Então isso é importante a gente ir atrás de estudar e tentar entender o que significava cada nome, tá? Então aqui ela está mudando de nome porque ela entendeu que ela saiu cheia e agora está voltando vazia, sem os filhos, que morreram e também o marido. Não é para menos, Capítulo 2. Ruth vai trabalhar no campo de Boaz. Havia em Belém um homem rico, respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. O grau aí de parentesco, Esse homem era parente do ex-marido, que morreu. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após o ceifeiro. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês, o Senhor o abençoe. Responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz: ei, quem é aquela moça? A quem ela pertence?
O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher as espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher as espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei aos homens para não a tratarem mal. E, quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiraram do poço. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, a sua mãe, a sua própria terra para viver aqui no meio dos desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com as suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida também. Pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permita que ela colha espiga entre os feixes e não a incomodem. Tirem os feixes algumas espigas de cevada e deixem-as cair para que ela as recolha. Não atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra o que havia trabalhado, com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoou, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar a trabalhar com os ceifeiros até que termine toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu as espigas com elas até o final da colheita da cevada do trigo. Nesse tempo ficou morando com sua sogra. Capítulo 3. O encontro na eira. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é o nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, aonde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista a melhor roupa. Depois vai até lá. Mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não estiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar aonde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira, seguiu as instruções de sua sogra.
Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente, e ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas agora eu, seja de fato um resgatador de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite, e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até amanhã, mas levantou antes de raiar o dia, pois Ruth tinha dito: ninguém deve saber que a minha mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me a sua capa, estenda-se aqui. E ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e pôs sobre as costas de Ruth, pois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Último capítulo, capítulo 4, capítulo curtinho, e a gente vai encerrar esse livro de Ruth, um livro tão interessante, né, de tão grandes histórias, né, sobre casos de família, do que acontece. Boaz então vai se casar com a Ruth. Aí, ó, já tem aqui a resposta do que vai acontecer no capítulo 4. Versículo 1 diz assim: Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador de que havia mencionado. Boaz o chamou: venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que assentassem com ele. Em seguida disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade do nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: é claro que ao comprador da propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenha a herança da família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade
e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom, que são os filhos, né? E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Você hoje são testemunha disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas que o Senhor faça essa mulher que chega à sua família e o que fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê, com esta jovem, uma descendência numerosa, como de muitos antepassados, Perez, filho de Tamar e Judá. Versículo 13. Boaz levou Ruth para a casa dele, e ele se tornou a sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu filho, o seu vigor, e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho de sua nora, que a ama, a que tem sido melhor para você e que 7 filhos, que você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao peito e passou a cuidar dele, como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi teve um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a geração de Perez. Perez gerou Ezerrom, Ezerrom gerou Raon, Raon gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E Davi veio a descendência de Jesus, o seu e o meu resgatador. Essa é uma história que me emociona, porque Deus, ele faz certo, né, como dizem, né, por coisas que são tortas, né? Quando você olha desde a história de Abraão, Sara e Rebeca, quando você vê toda essa linhagem que parece que está tudo de ponta cabeça, aparece Deus na sua e na minha vida para poder consertar. Deus tem um plano na sua e na minha vida. E eu me emociono quando você vê essa história tão linda de resgate, porque se tornar viúva, não só viúva de um marido, mas você perder os 2 filhos. Geralmente os pais enterram os filhos, né? Desculpa, ao inverso. Os filhos enterram os pais, não os pais enterram os filhos. E você vê 2 mortes aqui, né? Na verdade 3, né? Entre o marido e os 2 filhos. Uma mulher que talvez se sentisse desolada, ainda mais naquela época. Mas Deus consegue, né, resgatar, ver um homem de coração bom como Boaz, e assim vai vir Jesus Cristo, né, através da raiz de Davi. Bom, espero que esse livro tão curto, mas tão lindo, né, uma história tão linda, que revela quem é Deus. E não quem é Ruth, não quem é Noemi, né? Nem quem é Boaz, mas sim quem é Deus e o quanto Deus faz através dessas pessoas, né? Pessoas que são inclinadas ao Senhor. Que você e eu possamos continuar firme na presença de Deus. O que vai acontecer na sua e na minha vida? Deus tem um plano, né? E esse plano maior é resgatar você, para que você tenha realmente comunhão com o Senhor. Quero convidar então a você a fechar os seus olhos e meditar, colocar a sua mente, o seu coração, a sua alma, né? Todo o seu ser, para orarmos ao Senhor.
Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que amanhece, inicia e já começa a entrar pela tarde. E o Senhor tem nos conservado, nos guardado, nos abençoado. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti, como Ruth, Noemi, Pai, mulheres que encontram outro homem tão bondoso como Boaz, que nós possamos estar confiantes que o Senhor usa pessoas para nos aproximar mais de Ti e ter confiança em Ti. Ajude que as nossas próximas gerações também se curvam diante de Ti e sirvam ao Senhor, e que todos possam estar com esse amor no coração, recebido por Cristo Jesus, que se entregou a sua vida, e que nós vemos o propósito de toda a palavra do Senhor que está na revelação em Cristo Jesus, a sua revelação em seu Filho. Toda a obra prima da criação está em Cristo Jesus. E o Senhor faz as coisas mais imaginárias da nossa mente, aquilo que jamais poderia acontecer, pessoas que são excluídas, pessoas que são doentes, pessoas que às vezes têm chagas, e o Senhor restaura, e para que o teu poder, a tua glória se manifeste. Que o Senhor continue nos usando para que isso aconteça também, para a honra e glória do teu nome, que nós possamos ser luz e sal e levarmos a palavra do Senhor, para que todos possam ainda chegar ao arrependimento e ter um encontro verdadeiro com teu Filho Jesus. Nos proteja e nos guarde, nos livre de todo mal nesse dia, Pai. Cuide dos seus filhos, Pai, e faça com que o Senhor esteja nos guardando e que nós possamos diminuir a nossa vontade e a sua vontade cresça. Te agradecemos pela sua palavra, que é viva e que ela produz fé em nossos corações e mente. Ajude, Pai, que essas palavras estejam gravadas e sejam praticadas por nós através da ajuda do Espírito. Nós te glorificamos, graças a Jesus. Amém. Bom, que Deus te abençoe, e você que ficou aqui até o final, aqui vai aparecer então 2 cards aqui, né, na tela. O primeiro você vai poder assistir ao dia da leitura anterior. O outro vai ter a playlist desses 123 dias. Você também pode acessar. Você ainda não se inscreveu no canal? Vai aparecer uma imagem minha aqui. Você clica no meio, você pode se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez que eu subir um novo vídeo, você é notificado e você vai então poder estar acompanhando ou lendo depois ou vendo ao vivo, né, esses vídeos que eu coloco aqui no canal. Na descrição desse vídeo também você vai ter a oportunidade de ser um assinante. A gente separou uma área exclusiva para poder você acompanhar a leitura diária de forma mais organizada. Você ali vai ter alguns bônus, né, de aulas para você procurar entender um pouco melhor esses 66 livros. Então, você pode ser assinante com um pequeno valor, e também ao término das 80% da leitura, eu vou te mandar presente na sua casa alguns livros. Bom, que Deus te abençoe, e se amanhã Deus permitir, iremos ler o dia 124 da leitura do Novo Testamento, da Nova Aliança em Cristo Jesus, o Evangelho de João. Esse livro tão bom, né? Tão gostoso, que João escreveu, não só esse, mas escreveu mais 4, né? São 5 livros que João escreveu. Bom, nos vemos amanhã então, se Deus assim permitir.